Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Paz, Denilson, você tá bom? Bem, graças a Deus, e vocês? Estou bem, graças a Deus também. Paz, Amém. pastora, boa noite. Boa noite, a paz. Amém. E Ju, paz, você tá bem? A paz, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Paz, pastor Sandro, boa noite. Que Deus abençoe. Mônica, paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém, que bom. Fabi, minha linda esposa, tá tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Amém. Oi, Lê, tudo bem? A Lê, tá nos ouvindo, Lê? Amém. Creio que ela esteja. Se ela estiver ouvindo, coloca um joinha aí, Lê. Pastor Fábio, tudo bem? Paz. Senhor. Amém, Lê, tudo bem? Amém, graças a Deus. Amém. Paz, pastor Adriano. Tudo bem aí? Graças a Deus, pastor. Bem, graças a Deus. E vocês? Tudo Tudo bem? bem também, pastor. Obrigado. Tudo em paz. Boa noite a todos aí. Amém. Que bom ter vocês aqui. Coisa boa, né? Ó, gente, povo bonito, hein? Ó, eita, Jesus. Aleluia. Sem demagogia, queridos. Povo lindo, abençoado. Povo do Senhor, né? Nós nos reunimos nesta noite, mais uma vez, para aprender um pouco mais do reino, né? Não tem fim o aprendizado das coisas dele. Eu confesso que quanto mais nós aprendemos, mais esse universo se abre e a gente mergulha mais nele. Tanto que, né, a gente vai crescendo. É o que a Bíblia diz, a gente vai crescendo em sabedoria no Senhor, conhecendo em saber, crescendo em saber, né? Irmã Célia, seja bem-vinda ao nosso Boa noite. Instituto Conexão. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Amém, que bom. Seja bem-vinda, minha irmã. Queridos, obrigada. sem mais, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje e eu gostaria de pedir ao pastor Adriano que orasse por nós, para nós iniciarmos a aula de hoje. Pai de amor e de graça, nós somos gratos a Ti pelo dia e por esse momento e por essa noite tão especial de estarmos aqui para aprendermos. Te louvamos pela vida daqueles que já estão e te rogamos a Tua bênção também pela vida daqueles que no decorrer da aula talvez entrarão, Senhor, para participar. Abençoa, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Use o Teu servo, pastor Júnior, poderosamente, como tem usado, para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado pela oração. Não sei se vocês estão vendo aí, minha projeção está aparecendo para vocês? Ainda não. Não? Então, eu vou aqui já fazer a projeção. Espera aí, só um instantinho. Eu vou projetar aqui. Então, agora vai aparecer a projeção. Apareceu? Tá vindo. Apareceu. Sim. Tá. Bacana. Vamos lá. Aula de hoje, o tema é sobre nossa espiritualidade. Bill Johnson, ele diz a seguinte frase: eu não posso me dar a luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. Então, nós não podemos ter algo que não seja algo que o próprio Deus deseja em nossos corações. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa vida, mesmo vivendo nesse mundo tão conturbado, tão difícil que nós vivemos, os nossos pensamentos precisam ser pensamentos do céu, né? Isso não é um jargão, isso não pode ser entendido como uma simples frase de repetição, mas deve ser entendido que nós, como cidadãos que vivemos em santidade, nós precisamos, né,
fazer com que as pessoas vejam e percebam o aroma de Cristo nas nossas vidas, né? Essa frase não é uma frase meramente colocada, mas é uma frase a qual nós devemos meditar muito nela. Nós não podemos nos dar o luxo de pensarmos pensamentos que antes não tenham sido pensamentos planejados por Deus, porque isso também trata a respeito daquilo que nós dominamos no nosso pensamento, né? Então, se surge um pensamento maligno, precisamos dominá-lo, precisamos lutar contra ele, porque os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de Cristo. Precisamos buscar a mente de Cristo. Nossa espiritualidade tem a capacidade de trazer novas pessoas para viver o que estamos vivendo nele. Um certo dia, conversando com o pastor Sandro, no hall de entrada ali da igreja, no lobby, vamos pensar assim, né? mais institucional, no lobby, ali na recepção, no lobby da igreja, nós estávamos conversando e, em dado momento, ele me disse assim: Júnior, se você pensar negativo dessa maneira, vai se concretizar negativo dessa maneira, porque o pensamento atrai coisas negativas. E é verdade, né? É um pensamento exponencial que é verdade. Nós precisamos mostrar, através do nosso pensamento para as pessoas, que Cristo é realmente o fruto da alegria do nosso coração. E com isso nós vamos trazendo mais pessoas para Jesus. Por outro lado, a religiosidade aprisiona e se manifesta trazendo doenças graves ao corpo de Cristo. Somos uma igreja família que busca a espiritualidade sadia e leve, de acordo com os princípios bíblicos, para reinarmos em vida. Temos o privilégio de ter comunhão com Ele e de exercer uma espiritualidade contagiante. A partir do momento que você decide viver uma espiritualidade sadia, saiba que ela vai. Agora nós vamos ver alguns pontos do que a espiritualidade sadia vai trazer na nossa vida. Antes disso, eu gostaria de te levar a pensar no seguinte: a Bíblia Sagrada, num todo, ela não trata tanto de como nós vamos viver no céu. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia Sagrada, num todo, ela não trata tanto de como nós vamos viver no céu. Estas revelações apocalípticas, elas estão reservadas aos tempos dos profetas e no livro do Apocalipse, né, que vai falar de um novo céu, de uma nova terra, ou o lugar que vamos ficar, o céu, um lugar de alegria, de gozo eterno. Mas a Bíblia nos traz muito mais conteúdo e orientação de como vivermos aqui na Terra, de como nós devemos viver a nossa vida aqui. Por que isso? Porque, na verdade, a eternidade é uma continuidade desta escola que nós estamos passando aqui de maneira temporária, transitória, porque é um período, nós não vamos ficar aqui eternamente. A eternidade é ao lado do Senhor, é o desejo do nosso coração. Então, precisamos aprender aqui maneiras, meios, como viver entre irmãos, como viver uma espiritualidade sadia, para que possamos, então, termos sucesso na vida futura junto com o Senhor. A espiritualidade sadia, ela traz transformação e testemunho. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Preste atenção ao que Paulo vai dizer a respeito dele. Aqui ele vai falar quem ele era, e aí você vai prestar atenção em como o homem era gabaritado. Paulo era um doutor. Ele diz assim, ó: eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Algumas traduções diz hebreu de hebreus. Quanto à lei, preste atenção que ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém conseguia repreender ele. Mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo a identidade dele. Ele vai dizer aqui que ele tinha uma galga de condecorações muito grande. Ele era filho de um homem muito reconhecido dentro da sociedade judaica, dupla nacionalidade, mas ele está dizendo que isso ele considerou como perda. Então, a religiosidade dele, fariseu que era, não serviu para ele ter uma vida espiritual sadia. Ele precisou abandonar aquilo. O nosso maior empreendimento são vidas transformadas. Paulo teve a sua vida transformada. Paulo saiu da condição de maior perseguidor da igreja para o maior missionário de toda a história do cristianismo. Toda a verdade liberada em amor, com o coração íntegro diante de Deus, o resultado é esse: vidas transformadas. Deus tem um compromisso com a palavra liberada por ele. Assim como ele alcançou e transformou Paulo de Tarso, ele também pode fazer isso com você. E em você. Não devemos ser inocentes a ponto de acharmos que tem a ver conosco. Tudo começa e termina nele. No caminho de Damasco, ali em Atos 9, quando o Senhor Jesus encontra com Paulo e transforma a vida dele, muda o nome dele, e ele pergunta: quem és tu? E ele diz: Senhor, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele teve uma luta interna. Versículo de número 5, Atos capítulo de número 9, versículo de número 5. Paulo, como é duro recalcitrar contra o aguilhão. Paulo, como é difícil lutar contra as convicções que você tem, mas você vai precisar abandonar todas elas para me seguir. Nada dependeu de Paulo. Ele até se esforçou. Penso eu que se fosse eu e se fosse você, a gente relutaria. Eu relutaria demais. Eu não sei se você relutaria, mas a gente relutaria. Porque a gente tem que esvaziar o nosso eu, a gente teria que deixar de lado. Paulo, ele teve que lutar contra o seu próprio eu, o seu próprio ego, deixar a sua honraria para poder agora seguir alguém que ele ouviu falar, porque Paulo não viu, não esteve, ele não sentou na mesa, ele não teve os pés lavados pelo mestre, ele ouviu falar do mestre. Percebe? Essa transformação, ela tem que alcançar a mim e a você, tem que alcançar a igreja de Cristo. Essa transformação precisa alcançar. Paulo está dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E aí, este completar da boa obra é o que nós nazarenos chamamos de glorificação. É quando, neste dia de Jesus Cristo, nós vamos ser plenamente conformados à imagem dele. Nós vamos estarmos correspondendo à imagem dele, porque já vivemos uma vida, um estilo de vida de santidade, de adoração, de serviço na obra, de inteira devoção a Deus. Através de uma espiritualidade sadia, exerce o ministério tendo como foco o modelo do céu. Deixe Deus continuar o bom trabalho que ele começou. A igreja é o portal por onde o governo do céu chega na terra. Olha que coisa forte isso aqui, ó. Presta atenção. A igreja é o portal por onde o governo do céu chega na terra. Olha que coisa linda. A igreja é o portal, o governo do céu chega na terra através dela. Coisa linda, hein? E lá tem ministro da Justiça, tem o presidente Jair, não, reverendo Francisco Santo Domingos, presidente, ministro da Justiça, ministro da Agricultura, tem um monte de gente, a equipe governamental está toda lá, né? É onde o governo, a gente está ilustrando do governo terreno aqui de Brasília, do nosso país, mas é isso, o governo do céu, a entrada dele é pela igreja, né? Por isso que a gente diz que a gente começa a viver o céu dentro da igreja, né? Porque a gente vai, o desejo nosso, o céu é a extensão do que é o serviço na igreja, né?
Muito bem. Atrair os doentes. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram nas cidades e ao seguirem a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os doentes, né? A realidade é a seguinte: pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam, né? Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Eu ouvi esta frase no encontro que nós fizemos no Spirit Day, na Igreja Batista de Sorocaba, que o pastor Sandro nos levou para poder receber uma ministração no Spirit Day, e ouvi essa frase, e essa frase, ela mexeu muito comigo, eu ouvi ela e memorizei ela de uma forma muito, muito forte no meu coração. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam, né? Ressentimento não é bom, ressentimento não traz coisa boa, fica sempre aquela mácula ali dentro, e sempre que pode, aflora, e destrói, e mata, é como se fosse um câncer. Então, a gente precisa ser curado para poder liberar cura na vida das pessoas. Uma espiritualidade sadia dá destino às pessoas e torna as pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. A graça redentora de Cristo em sua vida vai atrair doentes para que sejam curados. Preste atenção nisso. A graça redentora de Cristo em sua vida vai atrair doentes para que sejam curados. A atmosfera de amor e graça demonstra a religiosidade, desmonta a religiosidade e o legalismo. Uma espiritualidade sadia atrai, enquanto que a religiosidade repele. O episódio da mulher adúltera é magnífico. Ninguém, Senhor, me jogou nenhuma pedra, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Coisa linda, coisa linda. Só que a gente precisa ler esse versículo e entender que Jesus deu uma ordem para ela. Abandone a sua vida de pecado. Vai, não faz mais, mas abandona a tua vida de pecado. As pessoas usam esse meio termo e dizem assim: não, Senhor, ninguém me jogou nenhuma pedra. Ah, então agora você vai. Pode ir. Presta atenção. Ah, vai. Eu sempre ouço isso aí. Ah, Senhor, ninguém me jogou nenhuma pedra. Ah, mulher, então você está perdoado, então vai. Vai, mas abandona a tua vida de pecado. É forte. Tem que ir, mas tem que abandonar a vida de pecado, porque não dá para ficar. Não pode ir e levar consigo os pecados, porque se levar consigo o pecado, a espiritualidade está morta, e aí o Espírito Santo não vai habitar num coração carnal. Não vai. O Espírito Santo não vai habitar num coração carnal, né? Ele quer entrar e quer ajudar você a dominar a carne, mas precisa abandonar o pecado, precisa, né, deixar de lado o que fazia errado. Se prostituía, não prostitui mais, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se adulterava, assim como a mulher samaritana de João 8, não adultera mais, mas precisa abandonar o pecado. Não tem jeito de ficar pecado de estimação, porque a espiritualidade não tem vida com o pecado. É como se fosse água e óleo, não mistura. Que os ambientes que você frequenta sejam sempre regados de graça e de redenção. Coisa linda, né? Onde estamos, a graça do Senhor também está ali conosco, né? E de redenção. Então, onde eu chego, a palavra redenção vem me trazer a memória do que Cristo fez no Calvário por nós. Um ato de redenção, de entrega no lugar meu e no lugar seu. Então, quando as pessoas me veem, elas veem a luz de Cristo brilhando, porque no lugar do meu pecado, Cristo me colocou vida em mim. E isso é o que importa. Confrontar a religiosidade. Uma vida espiritual sadia
nos ajuda a confrontar a religiosidade. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa linda, né? Este versículo é um versículo chave para nós sempre usamos ele, e aí é algo fantástico, porque precisa renovar o pensamento, precisa renovar a maneira de entender, e é Deus que provê isso na nossa vida, porque, afinal de contas, a gente precisa renovar tudo, deixar tudo em ordem para poder entender o quão boa e perfeita e agradável é a vontade dele, né? Quando a gente fala que no reino mais é menos, a gente fica assim, isso aí o povo fala por falar. Não é não. É porque no reino, a vontade é a vontade de Deus, porque o reino é dele. E no reino de Deus, a gente cumpre a vontade do rei, não é? Então, é a gente que tem que mudar o nosso pensamento para poder entender o pensamento dele. Não é nele que tem que mudar os pensamentos dele para poder entender nós. Não é isso. O reino é dele. A honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Portanto, é necessário que eu e que você mudemos o pensamento. Mas não está bom aqui. Muda o pensamento. Mas na igreja eu não estou gostando. Muda o pensamento. Mas na Bíblia eu li isso, eu não gostei, eu acho que isso não está legal. Muda o pensamento. Mas eu recebi um estudo, eu não gostei. Muda o pensamento. Porque é necessário. Paulo está dizendo aos cristãos de Roma, olha, vocês precisam mudar, renovar a mente de vocês. Tem muito, aqui, renovação da mente. Aqui, coisa linda, renovação da mente. Precisa mudar a mente, querido. Não pode ficar com a mente de 50 anos atrás. Não pode. Tem que, renovar, tem que entender, tem que buscar, tem que se empenhar a entender a magnitude do reino do céu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele fala isso, né? Que Jesus nos libertou, que agora nós vamos permanecer firme, que não vai ter jugo, não vai ter fardo, não vai ter peso nenhum mais sobre as nossas vidas. A chave para desenvolver uma mentalidade próspera é buscar a mente de Cristo. A miséria espiritual precisa nos deixar escandalizados. Onde a religiosidade permanece, os efeitos mais evidentes são orfandade, murmuração, deslealdade e avareza. Orfandade, filho sem pai. Murmuração, só fala mal de todo mundo, a igreja não presta, o pastor não presta, o banco não presta, o sermão não presta, o irmão não presta e ele em si próprio também não presta. Essa é a verdade. Deslealdade. Não precisa nem te falar nada. Domingo você tomou um banho de lealdade e deslealdade, 2 cultos, 2 mensagens, e o negócio foi forte ao extremo. Eu, hoje de manhã, pegando o livro do Doug Mills, que é o livro que o pastor apresentou na igreja domingo, vi lá um ensinamento bacana e coloquei lá na minha rede de transmissão. Então, não preciso nem te falar nada. Avareza. Miséria espiritual traz avareza, aquele cidadão avarento, que não dá nada para ninguém, que quer reter tudo, que não abençoa a vida de ninguém. E hoje à tarde nós fizemos um DNA abençoado, que falou muito sobre isso, sobre a questão de dar, de ser generoso, de viver a nossa vida em função do que também os outros também necessitam. Então é o seguinte, religiosidade faz você não ter pai, você não vê que você mesmo tem valor, que você se torna desleal e retém tudo. Não quer dividir nada com ninguém, avarento, né? E avarento não entra no reino do céu. Em nossos ajuntamentos, seja na igreja ou nos DNAs, nossos ambientes precisam estar regados da presença libertadora de uma espiritualidade sadia. Vivemos em uma igreja família onde as pessoas são reais, sentem-se amadas e seguras, elas são liberadas para viver o seu pleno potencial. Olha que coisa maravilhosa, né? Os nossos DNAs na igreja. Queridos, eu estou na 8ª igreja há 16 anos
E uma das minhas primeiras experiências como líder, eu ajudava nos grupos de comunhão, que eram os mais naftalina, aí vão lembrar, eram os nossos GC3, que era Comunhão, Carisma e Compaixão. E eu me lembro que nós tratávamos muito a respeito dessa situação, onde grupos, às vezes, se reuniam não para promover a bênção do Senhor, mas para trazer doença espiritual em comentários ou coisas que não deveriam ser faladas ali, porque é um ambiente de produzir vida, e ao invés de produzir vida, estava produzindo, era doença espiritual. Então, por isso que em nossos ajuntamentos, igreja, DNA, grupo de ministério, grupo na casa do irmão, grupo no trabalho, tem muito crente que trabalha junto aí, que trabalha 2 ou 3, que é da igreja, trabalha junto. Olha, vamos promover ambiente que seja regado da presença libertadora de Cristo, para que a nossa vida espiritual cresça e nós não fiquemos atrelados com algemas, com murmuração, com deslealdade, né? Porque isso traz algo que aqui é muito bem colocado: orfandade, filho sem pai. Igreja não é orfanato. Igreja não é orfanato. Igreja é lugar de bênção. Igreja não pode ser considerada orfanato, um monte de filho que não tem pai, esperando para ser adotado, esperando para ser adotado. E quem teve essa experiência, ou quem vive essa experiência de ser adotado ou de querer adotar, sabe o quanto isso é difícil. E esta é uma palavra muito forte para esta noite na nossa vida. Igreja não é orfanato, é onde tem um monte de filhos sem pai, um brigando com o outro porque não foi criado no mesmo lugar, não tem a mesma cultura, os que já são mais crescidos, né? Porque tem muita criancinha também. Então, queridos, igreja é lugar de irmãos, de vida espiritual ativa, e vida espiritual próspera e abundante. Conclusão. E aí eu gostaria de ouvir você que está acompanhando a aula, eu quero te ouvir. Vou dar espaço hoje para uns 3 falar, tá? Para não ficar só eu falando aqui, eu não quero que isso aqui seja um monólogo, embora seja online, mas é uma sala. Então, você prepara o teu coração. Se o Espírito Santo falou o teu coração, você pode falar também, que eu estou concluindo, você já entra. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Viva uma espiritualidade sadia, deixe um legado de vida e liberdade para as próximas gerações. Olha isso, hein? Desafio da semana. Como você pode exercer uma espiritualidade sadia em sua família, igreja? Ore para que Deus te ajude a ter uma espiritualidade contagiante. Como você pode exercer uma espiritualidade sadia em sua família, igreja? Você pode entrar e abre o teu microfone, participa conosco. Como? Como que você pode exercer uma espiritualidade sadia na família igreja? Eu, como um dos pastores auxiliares da igreja, eu vivo uma espiritualidade sadia cumprindo aquilo que o Senhor me comissionou a fazer, ajudando os crentes, orando com os crentes, pregando a palavra, celebrando, ajudando a servir a ceia, meios da graça. Eu vivo. A minha espiritualidade, ela vai se tornando cada dia mais sadia quando eu vivo o que nós chamamos de meios da graça. Ajudo o pastor a fazer a ceia, eu oro com os irmãos, eu tenho vida devocional, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu me consagro, enfim, eu vivo a minha espiritualidade sadia na família e igreja desta maneira. É claro que também em casa, mas desta maneira, cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer, visitar os irmãos, ajudar os irmãos naquilo que eles necessitam, enfim. E você? Como que você vive essa espiritualidade sadia na família e igreja? Alguém gostaria de falar? Rapaz, Juninho. Amém, Marcão? Olha, isso aí é palavra abençoada, viu? Porque eu também, assim, eu peguei um pedacinho aí, principalmente da parte da se renovar a mente, sempre tá renovando a mente. É um dos exercícios que eu sempre faço. É olhar para o meu dia a dia, chegar no final do dia, meditar, ou no dia seguinte,
ver, pensar tudo que eu fiz, tudo que eu agi, como que eu agi na igreja, como que eu agi em casa, e ver as falhas e tentar renovar, mudar de alguma forma, porque a gente é falho, né? E se você não ler a Bíblia, não orar, não jejuar, não fazer as coisas, você acaba se tornando religioso. E eu já fui muito tempo, já fiquei como religioso. Só de sentar no banco, achar que estou cantando louvor, estou nos cultos de sábado e de domingo, de sábado não, porque na época era quinta, né? Era quinta e domingo, estava salvo, estava tudo certo. E não é bem assim, né? A gente entende que a gente precisa muito mais, e principalmente para os propósitos que Deus tem na nossa vida. Então, hoje, eu tento renovar todos os dias, meditando, principalmente no dia anterior. O que eu fiz, e principalmente o que eu vou fazer no hoje também, para poder ser uma bênção para onde a planta dos pés a gente estiver. Essa é a minha contribuição aí. Amém. Obrigado, Abraão Marcos Roberto. Aonde você colocar a planta dos teus pés, se tu uma bênção. Obrigado, Marcão, pela contribuição. Mais alguém, queridos? Por favor, abre o teu microfone aí. Vamos lá. Como você pode exercer uma espiritualidade sadia na família e igreja, né? Marcão disse que ele medita, ele trata o pensamento, ele renova o pensamento. E meditar não é palavra budista ou de religião oriental, não, viu? Crente também medita, porque meditar nada mais é do que analisar pausadamente tudo aquilo que ele está fazendo, o que ele fez. Então, é necessário a gente meditar naquilo que estamos fazendo e produzindo e empenhando no reino, porque, afinal de contas, a gente precisa fazer esta autoanálise. Faça uma autoanálise, querido, no seu coração. É importante a gente olhar para a gente mesmo, né, e analisar e ver, né, Senhor, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar, por que não está dando certo assim? Isso é necessário. E o Senhor fala aos nossos corações, viu? Ele fala, pode ter certeza disso. Vamos lá. Como você pode exercer uma espiritualidade sadia em sua família igreja? Na família a qual nós pertencemos. Quando você entra ali no hall de entrada da igreja, tem lá em cima da TV, tem uma frase. Como é que é a frase que está escrita lá? Quem lembra? Tem uma frase escrita lá. Tirando os pastores, quem lembra da frase que está escrita lá? Ou ninguém nunca percebeu a frase? Uma família para pertencer? Isso. Parabéns, Fabi. É isso mesmo. A oitava igreja é uma família para se pertencer. Olha só, é uma família, né? Não é um vínculo, não é um clube, não é um lugar que a gente só se encontra e vai embora e tchau. Não, é uma família. A gente se pertence, né? Então, a gente precisa, nesse pertencimento, a gente precisa literalmente fazer com que a nossa espiritualidade, dia após dia, vá crescendo. Deixa eu desligar o Zap Web aqui, porque tá difícil o trem aqui. Espera aí, vamos lá. Amados, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pastor Sandro, o senhor está aí. Eu sei que o senhor está aí. Eu não sei onde o senhor está aqui, mas eu sei que o senhor está aí. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Cadê ele? Deixa eu ver. Será que ele foi ver? Ele está aqui, ó. Pastor, o senhor está por aí? Gostaria de falar alguma coisa? Ou tá? Não? Não? Amém. Queridos, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Vocês vão me deixar falando sozinho, gente. Meu Deus. Vou ficar meio... Ô, pastor Adriano, fala alguma coisa aí, queridão. Vai, entra aí. Fala, oi, gente. Pai, Deus abençoe vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Vamos lá, pastora Silvânia. Espiritualidade. Vamos lá. Pastora Silvânia abriu o microfone. Agora vai. Abriu o microfone. Eu vi esperança aqui.
na igreja e na família, uma espiritualidade sadia, é necessário nós seguirmos os princípios cristãos, colocarmos em prática na nossa vida aquilo que Jesus ensinou, porque as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Resumindo, Jesus veio para servir e não para ser servido. Eita, Assim, servindo de coração ao Evangelho de Cristo, e tudo o que fizermos como se estivéssemos fazendo para Jesus Cristo, desenvolveremos uma espiritualidade sadia na família e na igreja, quando servimos de coração, sabendo que tudo é feito para o Senhor Jesus. Amém, amém, Denilson. Obrigado, querido. Marcos 10:45, muito forte. Ele veio para servir e não para ser servido. Coisa linda. É isso aí. Serviço, né? Vida cristã é serviço, é entrega ao Senhor. Muito obrigado, Denilson, por esta contribuição boa para o nosso Instituto Conexão. Muito obrigado mesmo. Queridos, mais alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma contribuição para a aula? Fique à vontade. Fique à vontade, o espaço, temos ainda aí um tempinho generoso. Eu não sei se já entrou a contagem regressiva lá eu creio que já deve estar acabando a aula, deve estar aí nos 2 minutos restantes, eu estou vendo aqui, tem 2 minutinhos. Amém. Muito bom estar com vocês, tá? Fiquei muito feliz em poder participar com vocês. Não é toda terça que eu tenho esse privilégio, né? Mas como hoje, feriado aí, né? Nós, então, podemos participar. Obrigado, pastora Silvânia, pela oportunidade, aos demais pastores, pela presença, aos membros, líderes de ministérios, coisa linda, sala cheia, tem gente demais aqui, eu não estou conseguindo nem contar, gente, mas tem bastante gente, fico feliz, alguns eu cumprimentei na entrada, outros não consegui cumprimentar no decorrer da aula, mas obrigado de coração, vocês são bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje, então, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã, não se esqueça, tem a nossa quarta alternativa. Não se esqueça, às 20 horas, divulgue este trabalho maravilhoso que a igreja faz no meio da semana, para a gente poder ser abastecido, para poder ganhar força e continuar, tá? Amanhã, quarta alternativa. Sábado, culto dos jovens, dos teens, né? Domingo, 2 cultos, umas 9, umas 18. Coisa linda, coisa de Deus. Continuando aí a nossa série de mensagens, conhecendo a Igreja de Cristo, vivência espiritual. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir que a pastora Silvânia ore por nós, para que nós possamos, assim, encerrar a aula de hoje. Deus, nós te louvamos, agradecemos por esse tempo tão precioso, obrigado pela vida do pastor Júnior, pelo aprendizado que tivemos e pedimos que ele produza frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ô, pessoal, eu não sei. A oração flecha. Oi, pessoal, minha conexão caiu, e aí deu para voltar agora. Bênção de Deus, pastor. Dá um tchau e abençoa nós aí. Deus abençoe, obrigado. Mas eu vi caiu agora no final. Eu vi na hora que eu fiquei até a hora que o Júnior começou a abrir e o Marcão falou. Aí o Júnior falou depois do Marcão. Depois caiu, travou tudo aqui. Mas bênção de Deus, viu, gente? Deus abençoe. Amém. Um abraço.